Quais são os tipos de limite? Isso é uma coisa que eu criei. Se já existe, eu não sei. Tá? Mas foi eu que inventei. O meu principal método é a identificação de padrões. Eu já fiz centenas de exercícios de limite com duas variáveis. Centenas, de verdade. E depois que você faz vários exercícios, você começa a ver padrões, é normal. Só que em vez de você ter que fazer centenas de exercícios também, eu venho aqui e passo os padrões para você. Por isso que os alunos normalmente gostam muito da minha aula, porque eles conseguem aprender rápido, sem ter que estudar tanto como eu estudei. O meu método é basicamente esse. E eu acho que esse método de identificação de padrões é o melhor caminho para você passar em cálculo de primeira. Eu vou focar aqui em um desses tipos, mas eu vou apresentar todos para vocês. O tipo 1 é o que eu chamo de imagem. É quando você substitui e dá um número. Se você resolver esse limite aqui, basta substituir o x por 1 e o y por 2. Então fica 2 vezes 1 vezes 2, mais 1 ao quadrado, menos 1 sobre 2. Isso aqui vai dar um número, não vai? Isso aqui é 4 mais 1 menos 0,5. Isso aqui vai dar 4,5. Pronto, é a resposta do limite. Esse aqui é o tipo mais fácil que tem. Por quê? Se você substituir e der um número, isso significa que a função ela é contínua. Está em uma outra aplicação de limites, né? Análise de continuidade. E dá para fazer isso em duas dimensões também. Então esse é o limite mais simples que tem. Se você substituir e der um número, acabou. Agora, o tipo 2 é quando você substitui e dá 0 sobre 0. Mas você consegue manipular usando álgebra. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode colocar em evidência duas vezes e usar a técnica de agrupamento. Aí você vai cortar o que zero em cima com o que zero embaixo e vai fugir da indeterminação. Esse é o que eu chamo de tipo 2, manipulação do limite. Beleza? O tipo 3 é o que a gente vai focar na live de hoje. Que esse limite aqui está dando 0 sobre 0. Você não consegue manipular. Então a gente vai tentar provar que esse limite não existe. Como? Achando um caminho diferente do outro. E por último, tem o tipo 4. O tipo 4 não é todo professor que cobra, porque isso aqui é muito louco. Tá? O exercício é divertido. Quem sabe eu faço uma live sobre isso depois. Se vocês quiserem que eu faça um exercício de provar que o limite existe com duas variáveis, põe aqui nos comentários, tá bom? Esse tipo de limite aqui está dando 0 sobre 0, ou seja, não é só substituir, não é do tipo 1. Você não consegue manipular, então não é o tipo 2. Ele existe, então não é o tipo 3. A gente tem que provar que esse limite existe. Aí aqui você vai ter que usar aquela notação de epsilon e delta. Esse exercício é muito legal. Enfim, para você passar em cálculo de primeira, é importante você usar a técnica de padrões em todas as matérias de cálculo. Não importa se é limite, derivada, integral, séries, sequências, equações diferenciais. Sempre tenta estudar com esse foco, identificação de padrões. Sempre tenta procurar modelos que podem ser replicados em outros exercícios. Isso vai mudar a sua vida no cálculo, tá bom? Maiores dificuldades dos alunos. Prova presencial de cálculo. Ainda mais depois dessa pandemia, que todo mundo ficou no EAD, aí no EAD a prova é online, né, gente? Não, a prova online é uma beleza. Não tem como fiscalizar. Então, normalmente, a galera faz a prova em grupo. Aí tem aquele aluno mais inteligente que faz a questão, manda no grupo, todo mundo copia, todo mundo passa, e 90% da sala não sabe nada. Eu já recebi muito aluno assim. O problema é que a pandemia acabou. A maioria das faculdades estão no presencial. E eu estou recebendo muito aluno que passou no cálculo 1, passou no cálculo 1, passou no cálculo 2 e agora chegou no cálculo 3 presencial. Então você realmente tem que saber a matéria. Galera, fazer o cálculo 1 sem saber fazer o cálculo 3, né? Sem saber o 1 e 2 é suicídio. Tá? O cálculo 3 trabalha com integrais triplas, limite com 3 variáveis, você tem integração de linha, enfim, tem que saber muito bem o cálculo 1 e o cálculo 2. E você acha que o professor vai revisar? Ele já vai assumir que você sabe o cálculo 2 todo.
ele já vai assumir que você sabe o cálculo 1 todo. Porque senão não dá tempo de passar a matéria do cálculo 3, né? E o cálculo 3 normalmente é bem difícil. Porque você tem que saber vários conhecimentos antes do cálculo 3. Então, esse é um medo muito comum da prova presencial. Quando você tem uma prova presencial, você tem duas opções. Pode usar a calculadora ou não. Aqui tem vantagens e desvantagens. Se pode usar a calculadora, você não precisa saber a matemática básica, né? Você não precisa lembrar, por exemplo, divisão de números decimais, continha com fração, com raiz, porque você pode usar a calculadora. Então, não precisa de revisar a matemática básica, ok? Mas você tem que saber usar a calculadora, e isso é um problema, né? Para você passar em cálculo de primeira, confere se o professor deixa usar a calculadora. Se ele deixar, você tem que comprar a melhor calculadora. E tem que ser a calculadora que você pode usar na prova. Se você comprar aquelas calculadoras de 15 mil, de 15 mil não, né? De R$ 1.500, ela até entra no WhatsApp para você, entendeu? Tem calculadora de vários formatos. Você tem que achar uma calculadora que não é considerado cola e que vai te ajudar muito na prova. Tem vários tipos, eu posso recomendar várias calculadoras para vocês aqui. Então, cuidado com isso, porque a gente não está acostumado a usar a calculadora. E se você deixar para usar a calculadora só na hora da prova, você vai perder tempo. Não vai adiantar nada. Agora, se não puder usar a calculadora, aí sim você tem que revisar a matemática básica todinha. Ou seja, sei lá, meio menos 1/3 mais 1,333 menos 0,7. Você sabe fazer essa conta? Porque se você está calculando integral derivada e chega nisso, o professor não vai aceitar a resposta assim. Se você tem uma calculadora, você aperta um botão e põe a resposta. Agora, se você não pode usar a calculadora, você tem que saber regrinha de fração, de números decimais, de dízima periódica, tem que revisar boa parte da matemática básica. Então fica essa dica aí para vocês, tá? Sempre confere se pode usar a calculadora ou não. Se puder usar a calculadora, pesquisa a melhor calculadora que você pode usar. Se não puder usar a calculadora, tem que dar uma revisada na matemática básica. Para você passar em cálculo de primeira, muito cuidado com isso aqui. Se você está no cálculo 3 sem saber o cálculo 1 e o 2, ou se você está lá no cálculo 2 e ainda está em dúvida no cálculo 1, você tem que tomar uma providência rápido. Tá? Porque se você deixar para a véspera da prova, estudar o cálculo 1 junto com o cálculo 2 é quase impossível. Você já tem que se preparar com antecedência. Beleza? Se você estiver passando por uma situação parecida, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar.